bom. Agora eu vou precisar disso daqui. Nós vamos fazer uma série de estudos, ou de conversas, ou de mensagens, e posteriormente ao culto também de postagens, durante os próximos meses, sobre o que é que a Bíblia ensina a respeito do que é e como eu como cristão, ou nós como cristãos, como nós vivemos a nossa vida de oferta a Deus. O que que isso quer dizer para mim, para nós como cristãos, quando nós falamos sobre, deixa eu ver se isso vai funcionar aqui. Aqui funciona, né? É porque o meu passador ali tem que ficar olhando para esse computador, para ele poder... Ou você levou para lá? Você levou para lá? Muito bem. Eu achei que estava aqui ainda. O que a Bíblia quer dizer quando a gente fala sobre primeiro ao Senhor, que era o que estava escrito ali? Muito bem, parabéns. Demorei semanas e semanas e semanas para fazer o PowerPoint. Agora o computador está lá, muito bem. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre primeiro ao Senhor? Primeiro o que ao Senhor? O que é que eu como cristão entendo quando nós ouvimos sobre primeiro ao Senhor? O que é que a gente inclui nesse primeiro ao Senhor? Será que é só algumas coisas da nossa vida, ou será que é tudo da nossa vida primeiro ao Senhor? Então, a base de introdução é esse versículo de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A nossa intenção com os nossos cultos, por exemplo, em geral, não é simplesmente a gente vir à igreja e sentar e ouvir alguma coisa. Mas a nossa intenção também com os nossos cultos, os nossos devocionais, as nossas mensagens, as nossas devoções em casa, elas têm um propósito. Quais são eles? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, a nossa vida de cristãos, ela nunca está no nível perfeito assim, porque nós continuamos imperfeitos. Então a função da palavra de Deus na nossa vida e do estudo da palavra de Deus também é aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa vida de cristãos, nós aprendermos cada dia um pouco mais. Aí tem dia que a gente desaprende um pouquinho, aí no outro dia a gente aprende de novo, e assim a gente vai. Então aperfeiçoar, firmar a nossa fé na palavra, em Deus que é a nossa palavra. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente está na igreja, por isso que nós fazemos nossas devoções, nós também nos firmamos na fé em Jesus Cristo. Fortificar a nossa fé e fundamentar a nossa vida conforme essa palavra. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos esses propósitos em mente também, entre outros, Nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa de uma palavra de conforto, aí a gente vai lá na Bíblia e encontra uma palavra de conforto. Tem dias que a gente precisa de uma palavra de repreensão, aí a gente vai lá na Bíblia e encontra uma palavra de repreensão. Tem dias que a gente precisa de uma palavra de consolo para uma outra pessoa, para um amigo, para um familiar, para quem quer que seja. A gente vai lá na Bíblia e encontra uma palavra de consolo para outra pessoa. Então, as nossas mensagens, os nossos estudos, os nossos temas também querem ter sempre isso em mente: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a nossa fé cristã. Quando a gente fala sobre mordomia cristã, qual é o conceito que está por trás disso? E aí, em uma frase assim bem curta: Deus é o dono e o ser humano é o mordomo. Esse é o primeiro princípio, ou é o principal princípio com relação às coisas que nós temos.
Deus é o dono e nós somos os mordomos, aqueles que cuidam daquilo. Viram a leitura do Evangelho do dia de hoje, né? Dos 3 empregados, quando o patrão viajou e deixou os 3 empregados tomando conta daquilo lá? Então, quando a gente fala da nossa vida, não só de vida de oferta, nesse aspecto, mas quando a gente fala da nossa vida por inteiro, toda a nossa vida, nós precisamos ter esse conceito em mente, que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do nosso tempo, Deus é o dono dos nossos bens, Deus é o dono dos nossos dons, Deus é o dono do nosso corpo. Ou seja, quando eu parto desse princípio, que Deus é o dono de tudo, aquela velha e bonita, velha não, é mais nova a frase, meu corpo, minhas regras, não se aplicam a isso. O corpo é meu, que foi me dado por Deus, que é o dono de tudo. O corpo que você tem, Deus lhe deu esse corpo para você cuidar e administrar esse corpo de forma correta, de forma saudável. Então o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Não, você não deveria fazer com o seu corpo o que você quer. E aqui eu não estou entrando, por exemplo, em questões que muitas igrejas proíbem de usar brinco, de fazer tatuagem. Não é isso que eu estou dizendo. Não é essa questão aqui. Mas o corpo que Deus me deu, Ele me deu para eu cuidar dele. Ou seja, eu não deveria descuidar propositalmente do meu corpo. E aí, por exemplo, algo que muitas vezes nós não falamos muito, a gente fala muito sobre drogas ilícitas, certo? As drogas ilícitas que é proibido, teoricamente, você comprar na rua e tal. Mas a gente não fala, por exemplo, do álcool, a gente não fala do cigarro, que eu posso ir lá na padaria da esquina e comprar, se eu quiser. Qualquer um provavelmente pode fazer isso. Quando eu olho para o meu corpo, eu tenho que ter a noção de que Deus é o dono do meu corpo, que foi Ele que deu esse corpo para eu cuidar. E como eu estou cuidando desse corpo? E eu só estou falando de um aspecto físico, de um aspecto de saúde nesse momento. Mas o nosso corpo, a gente sabe que não é só corpo, é corpo e alma também. Então, quando eu cuido ou descuido da minha alma e do meu espírito, eu não estou sendo um bom mordomo, um bom administrador daquilo que Deus me deu. Então, quando eu falo em mordomia cristã, em minha vida cristã, eu preciso ter em mente esse aspecto. Deus é o dono de tudo na minha vida. De tudo, de exatamente tudo. Deus é o dono. Veja o que diz o Salmo, que eu coloquei aqui para a gente ler. Vamos ler em conjunto esse Salmo? Salmo 24. Passa ali para mim, por favor, que isso não está funcionando tão longe. Muito obrigado. Vamos ler em conjunto? Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Esse Salmo 24, ele me lembra do Deus ser dono de tudo. Há alguns, eu não lembro quantos domingos atrás, a gente cantou uma música baseada no livro de Jó, né? E a música perguntava assim, quem é que pôs o mar em suas mãos? Quem da areia contou cada grão? Isso está lá em Jó, quando Jó dizendo, quando Jó estava sofrendo, e Deus fala assim, onde você estava quando eu criei o mundo? Então a música lembra isso também. E esse salmo me fala exatamente sobre isso. Ao Senhor pertence tudo o mundo e tudo que nele existe. E olha lá o finalzinho. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano, nos mostrando que tudo o que nós vemos pertence a Deus, porque foi Ele que fez, e nós aqui estamos apenas para cuidar disso. E aí,
outro aspecto que a gente poderia entrar aqui, como eu e vocês estamos cuidando do mundo que Deus criou. Antes a gente falou do corpo, certo? Do corpo. Como a gente está cuidando do mundo que Deus criou? Tem poucas coisas que me tiram do sério, assim. Eu normalmente sou uma pessoa bem mais relaxada, assim, bem mais tranquila. Mas me tira do sério quando eu estou andando no trânsito, eu vejo alguém jogando lixo pela janela do carro, assim. Se eu fosse um pouco mais forte, assim, aqueles caras grandão, provavelmente eu parava, pegava aquele lixo e falava assim, você esqueceu isso aqui e tal. Mas não posso, né? Pequenininho, se eu fizer isso, o cara sai do carro, me dá uma coça e eu ainda fico mal nessa história toda. Eu li hoje, que no feriado de 15 de novembro que teve na Praia Grande, a prefeitura recolheu na orla da Praia Grande 149 toneladas de lixo. Na orla da Praia Grande, no feriado de 15 de novembro. Amanhã tem feriado de novo, então mais 149 toneladas. Teve feriado antes. Então vejam, como eu estou cuidando do mundo que Deus fez para eu cuidar. Muitas daquelas, às vezes é uma fruta que está ali, ela apodrece depois e tal, nem é tão chato assim. Mas a maioria das coisas é lata, é plástico, isso não apodrece. Sei lá, falam que demora 200, 300 anos para apodrecer, ou seja, não vai apodrecer nunca esse negócio na nossa geração. Então, cuidar do mundo que Deus me deu também faz parte do eu ser mordomo. Então, eu preciso cuidar disso também, né? Do mundo que Deus fez, porque foi Ele que fez o mundo, e Ele me deu o mundo para cuidar, para ser mordomo, para cuidar do mundo nesse aspecto. Uma pergunta que eu quero fazer: a gente deve orientar sobre a oferta, agora falando especificamente, né, sobre mordomia da oferta, a gente precisa conversar sobre isso ou isso é natural do ser humano? O que vocês acham? Deveria ser, mas essa é a questão. E por que vocês acham que não é natural do ser humano? E tem muita coisa, depois a gente vai mostrar que deveria ser natural do ser humano, mas não é. Mas aqui é quase uma pergunta retórica, assim, que, né, não é uma pergunta que a gente precisa pensar muito e tal, mas é quase uma pergunta retórica. Será que a gente precisa falar sobre isso na igreja? Sim ou não? Sim. E por que vocês acham que a gente tem que falar sobre isso? Qual é o motivo que a gente tem que falar sobre isso? O que vocês acham? Principal motivo, o primeiro motivo disso é o pecado. O Fernando falou assim, que deveria ser natural. Assim como deveria ser natural para mim também fazer o bem. Isso deveria ser natural do ser humano. Mas é natural do ser humano? Deveria ser, mas nem sempre é. Assim como deveria ser natural do ser humano não sujar a praia que eu frequento. Levar a minha sacolinha de lixo, depois levar o lixo para casa em algum lugar. Mas ali não é o lugar. É natural isso do ser humano? Para alguns é, para outros não. Mas deveria ser de conhecimento geral. Mas infelizmente não é. Quando a gente fala sobre mordomia cristã na igreja, a gente sempre precisa lembrar dessa importância de que Deus é o dono e que eu sou administrador, que Deus fez todas as coisas, criou o mundo e eu, como seu mordomo, vou administrar todo o mundo. Mas a gente tem que falar sobre mordomia da oferta, ou sobre oferta na igreja, da mesma forma como a gente precisa de orientações claras sobre outros aspectos. Por exemplo, outros aspectos que nós temos aqui na igreja e que nem sempre, inclusive, e aqui eu estou puxando a brasa para a minha sardinha de forma negativa. Inclusive nós pastores falamos muito pouco sobre isso na igreja. Olha só esses assuntos que vocês conhecem. A gente deveria falar mais sobre Santa Ceia na igreja ou não? A gente tem a Santa Ceia todos os domingos, certo? Vocês levantam, vêm aqui, a gente fala a Santa Ceia, o corpo de Cristo, para perdão, etc. tal, mas nem sempre as pessoas sabem o que está acontecendo e precisa ter uma orientação clara sobre o que é a Santa Ceia. Outro assunto importante na igreja, amor ao próximo.
Deveria ser natural amar o próximo, mas nem sempre é. Então, por isso que a igreja precisa falar sobre isso também, sobre o amor ao próximo. Outro aspecto importante, vida eterna. Você sabia que tem cristão que acha que não tem inferno? Que acha que o inferno é aqui na terra? Ontem parecia mesmo, né? Sim, ontem estava assim, é só para a gente ter uma noção de como que vai ser, para a gente não ir para lá. Mas sabe que tem muitos cristãos que leem a Bíblia que acham que o inferno não existe, que o inferno foi criado só para assustar as pessoas. Então veja, precisamos falar sobre céu, inferno, vida eterna, biblicamente. Outro aspecto importante, batismo. Falamos muito sobre batismo na igreja? Não. A gente às vezes cita o batismo. Às vezes a gente fala sobre o batismo. Mas nem sempre nós fazemos estudos específicos. Olha, hoje vamos estudar sobre o batismo. Talvez a gente estudou quando fez profissão de fé ou quando fez o catecismo, mas foi um encontro assim, que se fala sobre o batismo. E eu não estou dizendo que isso não é suficiente, mas pode ser mais, né? Mas eu só estou trazendo que precisamos falar sobre todos esses aspectos, entre tantos outros. E aí a gente pode pensar outros aspectos da fé cristã que são importantes para nós falarmos. Nessa série de encontros, de estudos que a gente vai ter durante o ano inteiro, assim, em alguns momentos do ano que vem, evidentemente, começando agora, a gente vai tentar responder algumas perguntas com relação à mordomia cristã, oferta, vida cristã e assim por diante. E agora especificamente, onde eu vou ofertar? Perguntas que a gente vai tentar responder durante esse período. Quando? Quanto ofertar? Como ofertar? Tem forma correta e errada de ofertar? Tem forma correta, tem forma errada de ofertar também. Lembra da história de Caim e Abel? A oferta aconteceu lá ou não? Aconteceu. Uma estava certinha e a outra não. Então existem formas corretas de nós fazermos as nossas ofertas, né? Qual é o próximo? Por que ofertar? Qual é o motivo que eu tenho para ofertar? O próximo. Para quê? Né? O que é feito com essa oferta que eu vou... Você podia ficar olhando para a minha mão, né? Se eu tentar apertar, você aperta aí também, que aí fica mais fácil. O que ofertar? Então essas são algumas perguntas que a gente vai tentar responder durante esses nossos encontros. Um dos aspectos principais da fé cristã com relação à nossa oferta é quando a gente fala sobre primícias. Vocês já ouviram essa palavra, primícias? Conhecem essa expressão, primícias? O que é a primícia? Quem quer dizer assim do que acha que é primícia? O Deda falou que é a primeira parte. A primeira parte do quê? A primeira parte do quê? A primícia é a primeira parte do quê que eu vou ofertar para Deus? De tudo. De tudo. E aqui quando eu falo tudo, lembra que eu disse lá no início que quando eu olho quem criou o versículo do Salmo lá e o slide anterior dizia que quem era o dono de tudo? Deus era o dono de tudo e eu era o administrador. Quando eu falo em primícias, eu estou lembrando, eu estou imaginando que Deus quer as primícias de toda a minha vida, não só das minhas ofertas. Por exemplo, quando vocês fazem e aqui eu não quero que ninguém levante o braço e tal, não. Quando a gente faz a nossa devoção lá em casa, sozinho ou em família, é a primeira coisa que eu faço no dia ou é a coisa que eu faço quando sobra algum tempo no meu dia? Então, só pensando alto aqui. Como que funciona isso normalmente? A gente tem que fazer devoção, mas aí às vezes já passou o dia inteiro, eu já fiz um monte de coisas. Eu estou dando a primícia do meu tempo para Deus,
a primeira parte do meu tempo, ou a melhor parte do meu tempo para Deus? Nem sempre. A gente tem o nosso culto, normalmente aos domingos de manhã. A gente inicia a nossa semana com o culto. A primeira coisa que a gente deveria fazer a nossa semana era prestar culto a Deus. Estar na igreja para prestar o nosso culto a Deus faz parte da primícia do meu tempo também. Então, quando a gente fala em primícias, a gente precisa ter a ideia de que Deus exige isso daqui, ó, exclusividade. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. O tempo, os dons, os talentos, a minha vida, a minha família, tudo isso faz parte das primícias, das quais Deus quer exclusividade. Olha, o que Deus quer é a exclusividade, Ele quer o melhor. O Deus que deu o melhor de si em favor dos povos. Quando eu olho para a primícia, quando eu olho para a exclusividade, eu sempre tenho que pensar no melhor para Deus. O melhor do meu tempo, o melhor dos meus dons, o melhor dos meus bens. Eu lembro que quando eu era pastor lá no interior do Espírito Santo, há 20 anos atrás, era costume entre os pomeranos do Espírito Santo, lá no Espírito Santo, quando eles matavam um porco, uma vaca, normalmente era um porco, eles não tinham vaca, né? Era mais porco, que era mais fácil de cuidar. Eles matavam o porco, e sabe o que eles faziam com uma das partes que eles, da carne que eles tinham? Eles tinham a ideia assim: eu vou levar a primeira parte disso daqui para o pastor, para a família do pai. Eu adorava, né? Quanto mais porco matava, mais primeira parte tinha lá para dar carne. Mas o que eu quero exemplificar com isso? Eles tinham a ideia de que o que eles tinham, eles queriam tirar uma parte daquilo para alguém. Quando a gente fala em administração, em Deus é o dono de tudo, esse momento, ou é isso que a gente precisa pensar também, sobre primícia. Deus não quer o que sobra da nossa vida. A gente não gosta de dar o que sobra. Quando a gente compra, por exemplo, um presente, raras exceções, a gente compra um presente exclusivo para aquela pessoa. Se o Ricardo compra um presente para a Cida, ele foi lá e comprou aquele presente, pensou, eu vou levar para a Cida. O Ricardo não vai comprar um presente para ele, viu que não serviu, sei lá, ou não gostou do cheiro do perfume, ou do boné, ou do óculos, fala assim, comprei para mim, mas para mim não serve para nada, vou dar para a Cida. Isso não é primícia mais, eu já despachei aquilo. E às vezes a gente age assim com Deus, não tem nada para fazer hoje, não viajei no feriado, não tem nada para fazer, vou para a igreja. Isso é primícia? Não, isso não é primícia do meu tempo. Já fiz tudo durante o meu dia. Agora, sobrou um tempinho aqui antes de dormir, eu vou fazer minha devoção. Isso é primícia do meu tempo? Não, não é primícia do meu tempo. Não é assim que a Bíblia ensina sobre primícias. Primícias é diferente disso que nós estamos citando. Então, o Deus que exige exclusividade, que quer o melhor, é também o Deus que deu o melhor de si para o ser humano. E aqui a gente tem esses versículos bíblicos bem conhecidos. João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E 1 João, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando nós falamos em primícias, a gente está seguindo o exemplo de Deus, da exclusividade de Deus. Deus nos deu o melhor do que Ele tinha, que era Jesus Cristo, para morrer em nosso favor, né? Em favor do ser humano, para que a gente pudesse obter e garantir, né, gratuitamente a salvação. Quando a gente fala que Deus quer exclusividade, olha alguns versículos aqui que eu coloquei para a gente lembrar disso. Deuteronômio capítulo 6, 4, olha lá. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus, exclusividade.
está lembrando para o povo que só Deus é Deus. E assim como só Deus é Deus, o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos só povo dEle, não povo de outros. Êxodo capítulo 18, agora sei que o Senhor é mais poderoso de todos os deuses. Êxodo 20, eu sou o Senhor seu Deus, não adore outros deuses, adore somente a mim. Aonde que está esse? Você já ouviu esse versículo em algum outro lugar? Faz parte de qual mandamento? Do qual? Do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade, né? Deus é um Deus que requer também exclusividade de nós. Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Qual é o próximo? Mateus, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua mente. Então esse Deus exige exclusividade. Coloquei aqui alguns versículos que nos falam sobre as primícias. Lembra que eu falei antes de primícias, primeiras partes, né? Aquilo que Deus requer de nós. Êxodo capítulo 34, vamos ler juntos? Todos os anos levem à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que vocês escolherem. Isso é primícia. Os primeiros cereais que vocês escolherem. Essa era o pedido de Deus para o seu povo. Não é os últimos, não são os cereais do meio, não são os que sobrarem, não são os que você deixaram cair lá no campo, não. Os primeiros cereais. E isso requer também uma outra coisa que a gente vai falar em outro momento, uma outra coisa chamada fé. Oferta de tudo que nós temos, das nossas primícias, também é uma questão de fé. É uma questão de fé. Os primeiros cereais. Olha o próximo versículo. Vamos ler juntos? Adorem a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Foi isso que Caim fez quando ele fez a sua oferta para Deus? Não, foi isso que Abel fez. Abel levou lá o melhor da sua criação. A Bíblia diz que Caim fez uma oferta. A questão não foi oferta, foi a melhor ou a pior parte. Então, o que Deus quer é o melhor, e aí Deus quer o melhor do nosso tempo. Ele não quer o nosso tempo cansado, quando a gente está quase dormindo, passamos o dia todo trabalhando nesse calor, e às vezes não tem ar-condicionado no lugar que a gente está trabalhando, um calor, e a gente chega em casa de noite cansado, aí vai fazer a oração. Quando você começa, você não chega nem na metade, você já está tão cansado, você não consegue mais. Esse é o melhor do meu tempo que eu podia dar para Deus? Não, não é. Esse não é o melhor do meu tempo que eu podia dar para Deus. Quando eu dos meus dons, né, dos meus talentos, dos meus bens, naquele conceito de que Deus é o dono de tudo, Ele quer de mim a melhor parte. Né, a melhor parte daquilo que Ele me deu. Esse é o conceito de primícia. Olha o próximo. Deuteronômio. Vamos lá. Vamos ler juntos? Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Ninguém apareça diante do altar do Senhor, diz o texto, sem nada, mas que cada um leve conforme as bênçãos que Deus lhe deu. Qual era esse conceito do Antigo Testamento? Quem tinha muito oferecia em sacrifício um boi, porque tinha muito, era dono de muitas coisas. Mas quem tinha menos não aparecia de mão abanando. Ele oferecia uma pombinha, ou um animal muito menorzinho, mas era do melhor que aquela pessoa tinha. Esse é o conceito de primícias. Não é eu comparar as minhas primícias com a primícia do outro. Lembro que ano passado, hoje quando eu li o texto do Evangelho, eu lembrei do desafio dos talentos.
Eu não comparo os meus talentos com o talento dos outros. Eu comparo os meus talentos com os meus talentos, não com o do outro. Eu não comparo a minha oferta com a oferta do outro, porque eu preciso ter em mente essa ideia, de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. A alguns Deus deu mais, aos outros Deus deu não tanto, mas também deu. Percebe? Esse é o conceito de primícia. Deus quer o melhor do meu tempo, por exemplo. Eu sei que muita gente, por exemplo, acorda, sei lá, 5 da manhã para ir para trabalhar e volta 10 da noite, certo? O outro talvez pode acordar às 8, entra às 10 no serviço, às 4 está em casa e está tudo bem. A diferença aqui qual é a primícia daquele que vai acordar às 5 e chegar às 10? Em que momento ele vai tirar a sua primícia para Deus? Eu não posso comparar a primícia de um com a primícia do outro, porque Deus lida com as pessoas e as pessoas são diferentes também, inclusive no seu tempo. Então, quando eu entendo o que é a primícia, que é o melhor que Deus deu para cada um, sem comparar o meu cada um com o outro cada um, aí eu vou entender como eu posso servir a Deus melhor com o melhor daquilo que Ele concedeu a cada um. Mateus capítulo 6, versículo 33, vamos ler juntos. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Muito bonito isso, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. É uma frase, é um versículo lindo na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que nós fazemos, porque aí Ele vai nos dar todas essas coisas, todas as bênçãos que Ele nos dá. E aí eu queria trazer para a gente refletir. Diante dessas verdades, quais verdades? Das primícias, do tempo, dos talentos, a primeira parte de tudo que nós temos. Diante dessa verdade, precisamos refletir seriamente sobre as nossas prioridades em nossas vidas e colocar Deus em primeiro lugar. Quais são as nossas prioridades na vida? Eu preciso ter prioridades. E as minhas prioridades, falando, né, com relação ao mundo, às vezes mudam, certo? Quando logo constitui família, talvez qual é a prioridade dele? Materialmente falando, qual é a prioridade dele? Ter uma casa, talvez. Talvez não, ele precisa de uma casa para morar, né? Ter uma casa, ele precisa ter uma casa, precisa mobiliar a casa. Essa é a prioridade número 1 dele. Mas se a prioridade dele for em comprar um helicóptero, a casa vai ficar para trás. Então eu preciso ter prioridades certas na minha vida. Nada de errado contra comprar um helicóptero. Aliás, se alguém comprar um helicóptero, avisa a gente para a gente, né, dar uma voltinha e tal. Mas eu preciso ter prioridades na altura certa da minha vida. Então hoje, por exemplo, quais são as suas prioridades na sua vida, na minha vida? E eu como cristão, na minha vida como cristão, e isso pode até parecer bastante legalista, sim, mas se eu sou cristão, a minha prioridade precisa ser Deus e a sua palavra. Se a minha prioridade na vida não for Deus e a sua palavra, alguma coisa está errada. A gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso. E quando eu digo prioridade, não é que eu tenha que desprezar todas as outras coisas. A minha prioridade é Deus e a sua palavra. Isso quer dizer que eu tenho que desprezar a minha família? Não, porque quando eu tenho prioridade de Deus na minha vida e a sua palavra em minha vida, Ele me ensina a cuidar bem da minha família. Quando a prioridade na minha vida é Deus, Ele vai me ensinar a ser um patrão melhor. Ele vai me ensinar a ser um empregado melhor, um aposentado melhor,
um ser humano melhor. Porque quando Deus é prioridade na minha vida, todas as outras coisas, aí a gente está lembrado da tradução antiga, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Todas as coisas que você precisa. Deus tem que ser prioridade na minha vida. E aqui o tem que não é como se fosse uma obrigação, mas ele é natural da vida do ser humano que Deus tem que ser prioridade na minha vida, porque Ele é a primícia, início de tudo, e Ele requer de nós também a primícia. Muito bonito a gente falar tudo isso, né? Mas quais são os desafios dos nossos dias a essa visão de que Deus tem que estar em primeiro lugar? O que é que desafia vocês, que às vezes não deixa Deus estar em primeiro lugar? Quais são as suas pedras, às vezes, que não permitem isso? Quais são os meus desafios, que às vezes não deixam Deus ser prioridade na minha vida? Alguém quer citar alguma coisa? Pode ser particular ou pode ser no geral. O que vocês acham que atrapalha as pessoas para que Deus seja prioridade na vida delas? Correria do dia a dia, né? E isso que a gente mora na Praia Grande, que nem tem, a maioria, né? Mas mora em Santos, trabalha em Cubatão, né? Mora em São Vicente, trabalha em Santos e assim por diante. O Fernando falou as correrias do dia a dia. O Ricardo voltou lá para o início, quando a gente falou sobre o pecado, as nossas fraquezas, né? Vaidade, correria do dia a dia, vaidade, fraquezas, preguiça também entra aí. Às vezes eu tenho preguiça, teve um dia que eu comentei em casa assim, olha, hoje se eu não fosse o pastor, eu não ia para a igreja. Às vezes a preguiça toma conta, e eu imagino, eu como pastor, eu estou aqui todos os domingos, mas nem todos vocês estão todos os domingos sempre aqui, né? E as pessoas não têm essa rotatividade, mas eu imagino que às vezes, e até entendo, e não é uma justificativa, e até entendo, por exemplo, para quem acorda todo dia às 5 da manhã e vai trabalhar, e aí quando eu penso assim, poxa, domingo eu podia dormir até um pouco mais tarde, dorme até às 7, já é 2 horas a mais, mas eu entendo que às vezes o meu velho homem diz assim, fica aqui, tá frio hoje, ou tá quente, não sai de casa, fraqueza, de dedicar o melhor que Deus tem para mim. Eu não faço isso durante a semana quando eu tenho que trabalhar. Eu não tenho que tomar essa decisão se eu vou levantar ou não de manhã durante a semana. Ou vocês ficam na cama assim, não sei se eu vou hoje. Não, hoje eu não vou não. E você fica dormindo? Você tem essa opção? Apontaram para a Júlia assim, que a Júlia parece que tem essa opção. É exceção à regra, né? Mas assim, a gente não tem essa opção quando a gente tem horário para cumprir, ou tem? Não. Se eu não for trabalhar, em algum momento o patrão vai me demitir, eu vou estar sem salário, eu não vou conseguir sustentar a minha família, e aí é que você vai ver como que vai ser difícil. Então, eu não tenho essa opção às vezes. Não deveria ser assim também para as coisas de Deus? E eu não estou falando só de culto. Eu vou fazer a minha devoção. Não sei se eu faço agora. Fazer amanhã. Aí chega amanhã, surge outra coisa. A criança ficou doente, tem que sair correndo para o hospital. Acontece, são imprevistos que acontecem. E pode acontecer com qualquer um. E aí, de novo, mas Deus vai entender. Sim, Deus vai entender que seu filho está doente e você esteve no hospital, mas Deus não vai entender que ontem você não teve vontade de falar com ele. Percebe? Então, tem muitas coisas que se colocam, que são desafios, e eu não estou dizendo que são desafios imaginários, são desafios válidos. Eu sei como é difícil acordar de manhã cedo, pegar transporte público, ir trabalhar, aguentar gente chata no trabalho, voltar para casa. Tudo isso é muito ruim, são desafios verdadeiros. Mas aí vai precisar entrar da minha parte também
a primícia. Eu dedicar e dizer, Deus me ajuda a superar essas fraquezas, né? A tirar um tempo nessa correria do meu dia a dia, nem que seja 5 minutos do meu dia, falar com Deus, minha devoção. Deus me ajuda no início da semana que eu estou iniciando, me manda lá para a igreja, me ajuda a ir para a igreja, que às vezes eu preciso de um empurrãozinho para ir, e está tudo, e é isso assim, e vai. Então, desafios a gente tem muitos, né? E cada pessoa tem o seu desafio em particular ainda por cima. A gente tem os desafios coletivos, né? Os desafios coletivos, e cada ser humano ainda vai poder ter os seus desafios em particular. Já terminando, Salmo 95, vamos ler juntos? Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez, e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Então, ofertar é devolver para Deus um pouco do tudo que Ele me dá. Lembram que Deus é o dono? Que a gente viu lá nos primeiros slides. Quando eu faço a minha oferta para Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo para Deus um pouco do tudo que Ele me dá. Mesmo sabendo que Deus é o dono de tudo, eu devolvo um pouco, um pedaço daquilo. Um pedaço do meu tempo, um pedaço da minha vida, um pedaço dos meus bens, um pedaço dos meus dons, sabendo que Deus é o dono de tudo. Ofertar é devolver um pouco, um pedaço, uma parte do tudo que Deus me deu. Ofertar é tudo que temos nos foi dado por Deus: a vida, a saúde, os talentos, as oportunidades, o perdão, a fé, a salvação, o batismo, a palavra, a santa ceia, e aí eu podia ter continuado, etc, 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 etc. Tudo isso e mais outras coisas. O que é isso? Graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus. O salmista se pergunta: que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele tem me dado? E Ele mesmo responde: levarei ao Senhor uma oferta para lhe dar graças, porque me salvou. E para terminar, a gente não esquecer disso: ofertar é devolver para Deus um pouco do tudo que Deus me dá. Ofertar é devolver para Deus um pouco do tudo que Deus me dá. E aqui esse tudo engloba tudo, todas as coisas que Deus me oferece. E quando a gente fala em mordomia, a gente não fala só em oferta daquela que a gente traz aqui ao altar, mas a gente fala de oferta de tudo que nós temos, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, tudo, porque Deus é o dono de tudo isso. Então, quando eu falo em mordomia, eu estou englobando todos esses aspectos da minha vida, que são importantes na minha vida diária como cristão. Então, essa é uma forma introdutória de nós falarmos sobre o que é oferta. Oferta é devolver para Deus um pouco do tudo que Ele me dá. Esse conceito precisa estar na minha cabeça. Tá bom? Após o culto, quem tiver perguntas